Às vezes acontece um evento sobre o qual todos falam, discutem, debatem e depois esquecem em tempo recorde, mas às vezes ninguém presta muita atenção. Bem, os especialistas falaram alguma coisa, discutiram e parece que não deveria preocupar ninguém. Mas a nossa visão sobre a vida muda, ou às vezes toda a nossa vida muda, e a época passa a ser medida em antes e depois daquele momento. Sim, um desses eventos aconteceu recentemente e começamos a sentir, como dizem, o reflexo da Terra diante da sensação de mais uma mudança no mundo. Vimos mudanças na compreensão do mundo. Então, Egito, ano de 2025, Gizé, não Gaza, as pirâmides, mas espere. Agora vem algo muito grande e, na minha opinião, incrivelmente importante. As pirâmides de Gizé sempre causaram admiração. Lá existem 3 pirâmides e agora foi descoberto algo que deixou os pesquisadores em choque, simplesmente em choque. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir muitas coisas absolutamente extraordinárias que podem mudar completamente a nossa compreensão da história, talvez de milênios atrás, para um rumo totalmente diferente. Mas primeiro, o que nós sabíamos e o que nos surpreendia antes e depois da descoberta do milênio. A Grande Pirâmide de Quéops é composta por 2,5 milhões de blocos que precisavam ser extraídos em algum lugar na pedreira, retirados, transportados até o local da construção e colocados sobre os blocos já posicionados. E o peso dos blocos, ou seja, que precisavam ser arrastados e erguidos até, digamos, uma altura realmente enorme. Bem, eles pesavam até 15 toneladas quem os carregava, como eles eram erguidos. Porque, na Idade do Bronze, era mais fácil para os construtores carregar blocos de 15 toneladas do que, digamos, pedras de tamanho menor, empilhá-las e selá-las com alguma coisa. Eles tinham o quê? Helicópteros, guindastes, caminhões basculantes, ou eles tinham algo diferente, ou talvez as pessoas fossem de outro tamanho ou força. Além disso, a base desses 2,5 milhões de blocos foi nivelada com uma precisão de alguns milímetros, e a plataforma não é pequena, né? A base da pirâmide ocupa 52 mil metros quadrados. Só para ficar claro, isso equivale a 8 campos de futebol. A esfinge, que fica ao lado da pirâmide de Quefren, eles a chamam de pirâmide de Quefren, sofreu com a ação da natureza, mas estando no meio do deserto, há marcas de ação da água nela. Se isso for verdade, então ela foi criada muito antes do grande dilúvio e ficou submersa por muito tempo. Os egiptólogos afirmam que ela foi criada em 2500 a.C., ou seja, há cerca de 4.500 anos. Eles não têm uma data exata, apenas decifram vários desenhos, letrinhas, hieróglifos, algo mais, e dizem o que isso significa. Nós entendemos que isso foi feito naquela época, mas do meu ponto de vista, esses desenhos poderiam ter sido feitos 2.500 anos depois de terem construído aquilo. Bom, tudo bem, eles discutem com eles. Ele foi esculpido a partir de um bloco sólido com 20 metros de altura, ou seja, tem 73 metros de comprimento. Nada parecido foi preservado em nenhum lugar do mundo, e nós mesmos não produzimos nada assim. Mas então, de onde vem a ação da água? Da água, não do sol, da areia, mas da água. Talvez ele tenha sido criado há 100 mil anos antes da criação da esfinge. Bem, se acreditarmos, então essa versão começou a se desenvolver. A primeira cultura da nossa civilização é chamada de Suméria, com as primeiras cidades, que então cada uma, ao redor do templo de um dos deuses do panteão, o deus supremo Anu, às vezes chamado de An, e sua esposa, a deusa do amor, da guerra e do poder, Eana, Eana ou Inanna, em outra pronúncia. Mais tarde, no Egito, ela passou a ser chamada de Ishtar. Eram então os patronos da cidade chamada Uruk.
Os sumérios chamavam então o próprio En e sua família. Então, El, quando significa supremo ou superior, ou quando havia muitos deles, toda a família, Elohim, ou seja, muitos superiores, os superiores. Esse El depois se transformou no Deus principal, por assim dizer, e já aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, na Torá, como, por assim dizer, El Elohim. Tendo em mente agora, como entendemos, não esse próprio En, mas, por assim dizer, outra pessoa. Então, esse próprio En e sua esposa Inanna. Eles não viviam na Terra, mas em outro planeta. Nibiru, que orbitava o Sol em uma chamada órbita elíptica cometária, não planetária, mas cometária. Ou seja, vai muito longe, depois volta perto do Sol, depois se afasta de novo, repetindo esse ciclo. Girava por essa elipse, era assim que ela se movia. Sim, a cada 3.000 anos ela retorna à Terra e depois então vai embora por mais 3.000 anos, ou seja, 1.500 anos indo. Depois lá ela faz a curva e começa a ser puxada de volta. E os dois filhos desse próprio En, um filho legítimo de, então, Inanna, ele se chamava Enlil, e um filho de, se eu me lembro corretamente da lenda, de uma concubina, ele se chamava Enki. Eles foram enviados para a terra que eles chamavam de Eridu, que significa, traduzindo das línguas semíticas, como o sumério e semelhantes. Casa longe de casa, ou seja, eles chamavam a terra de casa longe de casa. Neslava foram os primeiros humanos na Terra, ou seja, aqueles que criaram lá a primeira, não sei, sociedade e viviam uma vida organizada. Eles tinham animais que usavam lá para carne, leite e coisas do tipo, para lã também. Mas antes do dilúvio, na Terra existiam os sumérios, que aprenderam a construir, tocar instrumentos musicais, calcular fórmulas matemáticas complexas e até, ou seja, modificar a genética de plantas e animais. Houve um período em que, da Suméria, ou melhor, da Mesopotâmia, surgiram vários cereais que claramente, como o trigo, por exemplo, não são selvagens, foram domesticados por alguém, ou seja, sua genética foi modificada. Isso é realmente algo fantástico. Claro, de onde, por assim dizer, os sumérios tiraram isso, de onde eles aprenderam, quem os ensinou? Bem, é óbvio que alguém os ensinou. E eles sempre chamam isso de Deus, ou seja, El, por assim dizer. E o seu povo, eles são, digamos, mensageiros e anjos. Lá, por assim dizer, em russo é anjos, em inglês também. Mas em hebraico, na verdade, eles não são exatamente anjos. Eles são simplesmente aqueles que Deus enviou para nos transmitir alguma coisa. Então, havia esses sumérios que falavam uma língua parecida com o hebraico e o aramaico, parece que é uma variante do hebraico, ou, ao contrário, o hebraico é uma variante do aramaico. Eu não sou muito especialista nesse assunto, mas são, digamos, línguas naturais. Na verdade, as 3 primeiras pirâmides de Gizé e a Esfinge, os sumérios, se foram eles que as fizeram, ou se depois dos sumérios foram os egípcios que fizeram, ou se alguém as fez antes dos sumérios. Mas, segundo a lenda suméria, tudo o que eles faziam era sob a orientação daqueles que eles chamavam assim. Ou seja, os Anunnaki, ou seja, a equipe da nave dos alienígenas, sob o comando dos El superiores ou supremos, talvez eles chamavam, os sumérios chamavam todos eles com uma palavra interessante assim, Nefilim, ou seja, os que caíram de cima. Lipou significa cair, Nefilim, caídos, tipo caídos do céu, eles caíram do céu. E agora alguns deles governavam, alguns ajudavam, alguns lideravam, mas a sociedade humana surgiu como sociedade e se formou. E assim por diante, sob. Se chamarmos essas pessoas, se elas realmente são chamadas de Anunnaki, ou seja, como pessoas, então sob a liderança desses próprios Anunnaki. Então essas pirâmides e o semilhão semi-humano, ou seja, um leão com cabeça humana. Aliás, talvez esse seja o símbolo do Deus Supremo, desse próprio Anu, e causou furor na arqueologia moderna.
E agora chegamos de fato ao cerne da nossa conversa, da nossa história. Você vê um monumento cultural gigantesco de importância mundial, que ficará congelado no tempo e impressionará as pessoas por dezenas de milhares de anos. Desde então, já se passaram milhares de anos. No século 21, ao ver as pirâmides, muitos exclamam: "Uau, não acredito que humanos fizeram isso!" Há motivos para crer que essas construções foram feitas com tecnologia avançada. À primeira vista, parece que as grandes pirâmides são apenas enormes triângulos de pedra, que as pessoas simplesmente colocaram blocos pesados uns sobre os outros e pronto. Na verdade, a sua construção parece perfeita demais para ser verdade. As pirâmides têm mais de 2 milhões de blocos de pedra. Eles estão tão próximos uns dos outros e tão perfeitamente alinhados que é impossível enfiar até mesmo uma folha fina de papel entre eles. Por milhares de anos não sabíamos quem, por que e como construiu o que vemos, mas descobriu-se que há uma parte que não vemos, e essa parte realmente nos deixa perplexos. Ao fazer uma varredura de cima, usando as mais recentes tecnologias de escaneamento, os cientistas descobriram que sob as pirâmides de Gizé há algo que os surpreendeu. 8 grandes poços em espiral descem 648 metros sob a pirâmide de Khafre. Salões subterrâneos maiores que prédios de 25 andares, túneis antigos que fazem o metrô moderno parecer primitivo, e a pirâmide que vemos há milénios é só a ponta do iceberg. O que vamos descobrir agora vai revolucionar séculos de história e todas as concepções da arqueologia. Eu, Caroline, dou boas-vindas ao Entre Mundos. Túnel, alguns pilares como poços de elevador, enormes salões subterrâneos, uma cidade inteira. De finalidade e construção incertas, tudo isso foi visto aqui. Então, o que chamam de tomografia, né? Não sei como chamar isso com mais precisão, mas é tipo um raio-x do espaço. Peço desculpas por Deus por minha ignorância. Tenho certeza de que a maioria de vocês já conhece como funciona o radar tradicional, que emite sinais e mede como eles retornam. Há uma versão especializada dessa tecnologia, o radar de abertura sintética, que cumpre a mesma função, mas usa ondas eletromagnéticas emitidas por um satélite no espaço. O radar de abertura sintética, criado nos anos 1950, é usado desde então em mapeamento, vigilância militar, monitoramento de desmatamento e avaliação estrutural de pontes e barragens. Ele revolucionou a arqueologia por sua habilidade de mapear grandes estruturas subterrâneas. Em regiões como as planícies maias, no sul do México e norte da Guatemala, assim como Angkor Wat, no Camboja, onde a vegetação era tão densa que nada podia ser visto. Mas essa equipe desenvolveu uma tecnologia que não apenas lê as ondas eletromagnéticas refletidas para procurar estruturas físicas, ela detecta pequenas vibrações. Tudo na Terra vibra, pelo vento, pelo transporte próximo e pelas micro-oscilações sísmicas do próprio planeta. A maioria dessas vibrações é tão pequena que não conseguimos senti-las, mas elas existem. O radar de satélite pode detectar essas minúsculas vibrações na superfície da pirâmide e, ao analisar como essas vibrações se propagam pela estrutura, os pesquisadores podem mapear o que está dentro e embaixo dela. Peço desculpas por esse desvio para a engenharia, mas de outra forma não daria para entender o que realmente aconteceu. Perto da base da pirâmide de Khafre, foram descobertas 5 estruturas idênticas, cada uma com 5 níveis horizontais e telhados inclinados, todas conectadas por caminhos geométricos perfeitamente retos. Essas não são formações naturais, parecem ser espaços projetados intencionalmente com dimensões e layout precisos que, na minha opinião, se parecem exatamente com aquela formação em forma de Z da pirâmide de Quéops. Mas isso é só o começo. Sob essas estruturas superficiais, os escaneamentos revelam 8 formações cilíndricas que parecem ser poços verticais ocos, cada um deles cercado por algo em espiral que desce para dentro da Terra. Imagine assim, 8 enormes saca-rolhas penetrando profundamente na Terra, dispostos em 2 fileiras paralelas que vão de norte a sul, bem embaixo da base da pirâmide. De acordo com esses pesquisadores, a profundidade desses poços chega a 640 metros.
Você consegue imaginar isso? O Empire State Building tem 443 metros de altura. A Torre Eiffel tem apenas 330 metros. Estamos falando de estruturas que são quase 2 vezes mais altas que a Torre Eiffel, indo direto para o subsolo, construídas há milhares de anos. Nessa profundidade extrema, 8 poços parecem se fundir em 2 enormes estruturas cúbicas, cada uma com cerca de 80 metros. Então... 3 pirâmides e a esfinge estão em cima de algo. Não se sabe para quê. Mas, paralelamente, há 8 desses túneis parecidos com poços de elevador, como eu já disse, e os túneis terminam em uma sala ainda mais profundamente escondida. Uma sala enorme, na verdade, 2 salas. Desculpe, sim, ambas são quadradas, com 80 metros de lado, ou seja, a altura, desculpe, é como um prédio de 25 andares. Um arranha-céu. Mas isso ainda não é tudo. A varredura radar de abertura sintética também revelou um extenso complexo subterrâneo que, segundo se acredita, pode se estender até 2 km de profundidade, ou seja, 1,2 milhas sob toda a área do Planalto de Gizé. E essa enorme estrutura está a 2 km de profundidade sob as pirâmides, 2 km para dentro da Terra. Se isso for confirmado, será uma reviravolta completa na compreensão das origens da nossa civilização. 1960. Isso significaria que o que vemos na superfície em Gizé, por mais impressionante que pareça, isso pode ser só a ponta do iceberg e a porta para algo ainda mais extraordinário. A grande questão é, para que servia tudo isso? Se essas estruturas realmente existem, como dizem os pesquisadores, para que serviam? O ponto de vista tradicional é que as pirâmides eram basicamente túmulos complexos, monumentos para guardar os restos mortais dos faraós e ajudá-los em sua jornada para a vida após a morte. Mas se essas descobertas forem confirmadas, essa explicação parece totalmente insatisfatória. Quem construiria um complexo subterrâneo a mais de 1,5 km de profundidade e só para sepultamentos? Os próprios pesquisadores têm teorias bastante controversas. Com base em suas descobertas nas 2 pirâmides, eles sugerem que as estruturas não eram túmulos, mas sim máquinas complexas que usavam água e propriedades acústicas para algum propósito ainda desconhecido. Ou seja, no subsolo, 2 quilômetros abaixo do nível do mar, desculpe, não abaixo do nível do mar, 2 quilômetros sob o deserto, eu não sei se corresponde ao nível do mar ou não, foram escondidas fábricas do que e por que esconderam, de quem esconderam, para que esconderam. 3.000 anos? Sobre as construções de Hefren, foram feitos paralelos com estruturas modernas, como zonas ativas de reatores nucleares com resfriamento por água e plataformas marítimas de extração de petróleo. As bases cilíndricas se aprofundam na água, sugerindo como essas antigas estruturas funcionavam. Os corredores em espiral ao redor dos poços poderiam integrar um sistema complexo de controle ou uso de recursos hídricos subterrâneos. O Planalto de Gizé, perto do rio Nilo, teve variações no lençol freático ao longo dos milênios. Esses poços profundos teriam sido feitos para acessar águas subterrâneas com fins rituais ou práticos. Há evidências de que a água era importante nas construções do Antigo Egito. Pesquisadores encontraram sinais de erosão causada pela água nos corredores e câmaras de várias pirâmides. A esfinge próxima apresenta sinais semelhantes de erosão causada pela água que intrigam os geólogos há décadas. Como disse, a esfinge e partes da pirâmide ficaram submersas por muito tempo. Ou seja, parece que antes do dilúvio, ou seja, já antes do dilúvio, elas existiam e foram criadas junto com a parte subterrânea. Bem, claramente não foram construídas depois do dilúvio. E então o planeta Nibiru passou perto da Terra. Bem, lembrem-se, eu contei para vocês, digamos assim, cometária, digamos, muito longe, e depois se aproxima e passa perto da Terra, sob a Terra, depois vai para longe de novo, e depois, novamente, acima, digamos assim, da Terra, passa, e na verdade ao redor do Sol. Bem, nós também cruzamos o caminho dela, então ela passou bem perto e com sua gravidade causou
Um dilúvio e tudo, ao que parece, foi inundado. Textos antigos detalham o uso de barcos em procissões funerárias rumo às pirâmides. Isso considerando que hoje o complexo está a muitos quilômetros do Nilo. Evidências geológicas mostram que o leito do rio Nilo mudou bastante ao longo dos milênios, talvez até em tempos antigos. Ele passava bem próximo ao local onde hoje se erguem as pirâmides. Os antigos egípcios destacaram-se pela engenharia hidráulica, criando sistemas de irrigação, relógios d'água e outros dispositivos. Eles aparentemente aprenderam isso com Iosif, filho de Yaakov, que sugeriu o novo sistema de irrigação ao Egito. Depois que o faraó teve um sonho, segundo a lenda, teve um sonho. Então, o sonho das 7 vacas gordas simbolizava grandes colheitas lá durante 7 anos. E depois, o sonho das 7 vacas magras e das espigas secas simbolizava, digamos, 7 anos de terrível fome. Depois disso, Iosef, então, ao que parece, inventou o reservatório subterrâneo de água e os armazéns subterrâneos, onde então, durante 7 anos, armazenavam 1/5 da colheita. 1/5 é Shamishia. Nós sabemos, essa já é uma palavra, porque do Egito depois não saíram todos os judeus, não saíram todos os escravos, então saiu a Shamishia. Ou seja, 20 judeus saíram do Egito nesse momento, enquanto os outros ficaram e se assimilaram. Então, os antigos egípcios, pelo menos os egípcios de certo modo, eles são, por assim dizer, um produto do sangue, digamos egípcio, eu nem sei que sangue eles têm, e do sangue hebreu, judeu. Então, dessa forma, porque Iosef criou esses armazéns e a água, e isso e aquilo, os egípcios conseguiram sobreviver. E eles ainda tinham o suficiente para vender, negociar com os povos vizinhos que não tinham esses estoques, caso contrário teriam morrido de fome. As pirâmides de Gizé, quase com certeza, foram construídas milhares de anos antes do que diz a egiptologia tradicional. Gostaria que acreditássemos nisso. Vamos deixar claro que a datação das pirâmides por volta de 2500 a.C. nunca foi baseada em evidências físicas diretas. Ela foi criada com base em suposições culturais e interpretações de hieróglifos, muitos traduzidos depois. As construções contam uma história diferente. Os vestígios de intemperismo na esfinge, ao lado da pirâmide de Khafre, mostram erosão causada por água, possível apenas quando havia chuvas intensas na região. De acordo com os climatologistas, esse tipo de precipitação atmosférica ocorreu pela última vez no Egito há cerca de 10 a 12 mil anos. Isso faz com que a construção da esfinge seja situada muitos milênios antes do início do Egito dinástico. Esses poços espirais recentemente descobertos, que descem 648 metros sob Khafre, dão um peso significativo a essa cronologia alternativa. Essas estruturas profundas só poderiam ter sido construídas quando o nível do mar era muito mais baixo, pois hoje ficam bem abaixo do lençol freático. Essas eram exatamente as condições que existiam durante a última era glacial, que terminou há cerca de 11.700 anos. O grande dilúvio não é mencionado, mas aparentemente ocorreu em algum momento entre 3.800 e 3.200 a.C., ou seja, há cerca de 5.500 a 6.000 anos, contando a partir de hoje, o que se encaixa nesse conceito. Outra coincidência interessante de datas. A destruição da Atlântida, de acordo com a descrição detalhada de Platão, ocorreu por volta de 9.600 a.C., justamente quando a era glacial estava chegando ao fim e inundações catastróficas redesenhavam as linhas costeiras em todo o mundo. A estrutura de Richá, na Mauritânia, com seus anéis concêntricos que correspondem perfeitamente à descrição de Platão, está localizada a apenas 350 milhas da costa do norte da África. Será que os engenheiros dessa civilização agora destruída poderiam ter levado seus conhecimentos tecnológicos avançados para o Vale do Nilo? Cada vez mais evidências indicam que foram eles ou talvez outra pessoa que fez isso. Essas estruturas subterrâneas sob Khafre talvez representem a evidência mais convincente de que uma civilização avançada se estabeleceu no Egito milhares de anos antes dos primeiros faraós. Seu sofisticado entendimento de hidráulica e astronomia foi aos poucos herdado pelas culturas egípcias posteriores que construíram suas estruturas sobre essas bases antigas. A arqueologia oficial resiste a essas conclusões, mas novas descobertas tornam sua posição cada vez mais difícil de defender, se confirmadas.
A escala colossal e a incrível precisão dessas estruturas subterrâneas nos obrigam a reconsiderar seriamente não apenas o que era conhecido por seus construtores, mas também quando eles viveram e quem eles realmente eram. Essas afirmações naturalmente provocaram debates muito acalorados. Muitos egiptólogos questionam se a tecnologia radar de abertura sintética é realmente capaz de detectar estruturas em profundidades tão extremas, enquanto outros apontam que essas descobertas contradizem milênios de tradições funerárias egípcias e evidências textuais. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito ainda não fez uma declaração oficial, o que demonstra sua cautela. Antes de aceitar afirmações tão revolucionárias, é preciso apresentar mais evidências para que sejam aceitas, o que faz sentido. O principal é que não atrasem os testes adicionais. No entanto, o interessante sobre o uso do método SAR-Doppler é que ele é realizado a partir de um satélite orbital por uma empresa privada de forma absolutamente não invasiva. Por isso, o governo egípcio não pode concordar com isso. E eu acho, e isso é apenas uma suposição minha por enquanto, até sabermos mais, mas me parece que os pesquisadores dessa equipe estão apresentando essa descoberta diretamente ao público, contornando completamente o processo habitual de avaliação de achados arqueológicos. E eu gosto muito disso. Eu já disse muitas vezes que algumas das pessoas menos críticas e com menor honestidade intelectual são os cientistas profissionais. Bem, por assim dizer, agora eu não quero abordar as disciplinas técnicas onde há verificação pelo método científico e ou é sim ou não, ou é verificável ou não é verificável. Estou falando mais sobre médicos, historiadores, filósofos, psicólogos. Ou seja, normalmente eles são pessoas incrivelmente rígidas e absolutamente desprovidas de honestidade elementar. Normalmente, não estou dizendo que são todos, claro, só que foi assim que aconteceu comigo na vida. São umas 200 pessoas, e eu diria que 198 delas se encaixavam nessa descrição. Para eles, especialmente para os médicos, aliás, o importante não é o conhecimento da verdade, mas sim os benefícios que eles recebem. Se recebem é por razões jurídicas, se esqueci algo, sim. Nem quero abrir a boca sobre isso. Se eles recebem esses benefícios por esconder a verdade, então eles a escondem. Foi assim com Jordan Bruno, cuja teoria ameaçava expor a ignorância deles. E também a famosa descoberta de Semmelweis em Viena, de que a causa das mortes nas maternidades eram micro-organismos que os médicos e enfermeiras transferiam de um paciente para outro. Então todos os médicos de repente se uniram para que ninguém descobrisse que eram eles os verdadeiros assassinos. Os médicos, já sabendo disso, recusavam-se a lavar as mãos após atender pacientes contagiosos e faziam partos em seguida. Naturalmente, como você pode imaginar, tanto o bebê quanto a mãe morriam. Bem, criaturas vis, por assim dizer, de hoje em dia, por dinheiro, por fama, com honra, mentem para nós. Sobre as causas e consequências do aquecimento global, agora eles falam, ou antes era o resfriamento global, agora, só por precaução, eles dizem mudança climática porque não têm a menor ideia do que vai acontecer com isso. Vamos chamar isso de aquecer-esfriamento ou esfriamentecimento. Para eles, tanto faz, dinheiro e honrarias na mesa, e eles vão dizer tudo o que você quiser, absolutamente tudo o que você quiser, e mentiriam para qualquer um, até para a própria família. Bem, eu também já vi isso, mas não acabou aí, não acabou aí agora. Ou seja, diariamente. Agora encontram novas e novas estruturas, ramificações, nas pirâmides de Gizé. Esta manhã foi feita uma nova descoberta importante dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Pela primeira vez, atrás dos grandes chevrons acima da entrada principal, foi possível olhar para dentro, analisar e descrever precisamente o corredor norte. Por mais de 4.500 anos acreditávamos que a Grande Pirâmide não tinha mais segredos, mas estávamos errados. Uma falha durante a varredura acabou de revelar um poço oculto que ninguém deveria encontrar, e o que está lá embaixo deixou arqueólogos, físicos e até mesmo militares em pânico. Durante a pesquisa, quanto mais avançávamos na pirâmide, mais estranho tudo ficava. Câmara selada, frequência zumbindo. Essa conquista arquitetônica é o esqueleto.
mais antigo que o Egito e o depósito de basalto, que só será aberto quando os céus se alinharem. Para construir pirâmides de uma escala tão grandiosa, eles precisaram criar toda uma infraestrutura, e nós encontramos vestígios dela. Esta não é apenas mais uma história sobre uma tumba. Isso muda tudo no Antigo Egito e talvez na própria história da humanidade. Um poço secreto que ninguém deveria encontrar. Tudo começou com uma falha durante a varredura. Cientistas da missão Scan Pyramids, utilizando tomografia de muons para mapear estruturas densas, encontraram uma estranha cavidade sob a base da Grande Pirâmide de Gizé. No começo, pensaram ser um erro, mas exames da Universidade de Nagoya e do Comissariado de Energia Atômica da França confirmaram. Um poço vertical sob o antigo monumento. Quando você procura achados arqueológicos, absolutamente tudo o que é descoberto dentro da pirâmide é realmente uma grande descoberta. Uma cavidade incomum, ela era perfeitamente reta, descendo mais de 9 metros e se expandindo em uma câmara. Isso não estava absolutamente documentado em registros egípcios ou arquitetônicos, e só esse fato já abalou o mundo da egiptologia. Foi uma raça antiga de terráqueos que construiu isso, ou foram os Anunnaki, aqueles que caíram do céu para a terra? Algo que atua em um nível do fundo do oceano, não sei, 2 quilômetros da superfície do deserto. São os mesmos caras que depois tiraram os escravos do Egito, deram a eles o maná do céu e os 10 mandamentos. Ou isso vem das profundezas dos séculos antes de nós, antes dos nossos ancestrais, antes do Homo sapiens. Isso mostra o quanto ainda não sabemos sobre esse pedaço de gás congelado em que vivemos. E a Lua gira em torno de seu próprio eixo no mesmo tempo em que orbita a Terra, por isso nunca vemos o outro lado. Sem a Lua, a vida na Terra provavelmente não teria se desenvolvido. Por quê? E a Lua estabiliza a inclinação do eixo da Terra. Os mistérios da Lua realmente surpreendem. Segundo a lenda suméria, o planeta Tiamat, mãe das águas que orbitava o Sol, se partiu após uma colisão. Nibiru, que veio do espaço, gerou 2 partes. 99% da massa virou a Terra e 1% da massa aproximadamente virou a Lua agora. E Nibiru, que veio do espaço aberto, após o impacto, mudou sua trajetória e ficou presa no sistema solar. Não sei se eles gostaram daqui ou não. Mas isso foi há 4,5 milhões de anos. E eu suspeito que ninguém que estava em Nibiru naquela época sobreviveu a isso. Então não há ninguém para perguntar. Você pode dizer, o que eu tenho a ver com o que aconteceu há 4,5 milhões de anos? E eu vou responder, você está certo. Se isso não te interessa, então receio que realmente não te interessa. Ainda há muitas coisas que tornam nossa vida cheia, dinâmica, cada dia um novo dia. Descoberta, parece que só existem 2 tipos de pessoas. Alguns, inicialmente, vamos dizer, de forma inteligente, intelectualmente curiosos, e também os passantes. Bem, que os passantes passem. Eles não me interessam, e muito menos me interessa a opinião deles. Aliás, você pode perguntar sobre o quê? E eu vou te responder. Sobre absolutamente nada, a opinião dos passantes não me interessa. Meu livro Capitalismo 101 seguirá disponível durante a semana. Eu disse que iria tirá-lo do ar até 31 de dezembro, mas de repente descobrimos que a nota de rodapé, o link que estava embaixo do meu vídeo, não funcionava. Me disseram que isso às vezes acontece. Eu mesmo não entendo nada desse assunto. Funcionava, e de repente começou a redirecionar para a página errada. Muitos entraram lá, tentaram, mas não conseguiram o livro. Bem, eu peço desculpas por isso. E por mais uma semana, até 10 de janeiro, então, ele vai ficar lá já com o link correto. Então, o livro é gratuito. E como bônus, vão ter vídeos curtos com meus programas de vídeo de 10 minutos. O roteiro para a liberdade também será enviado totalmente de graça. E depois do dia 10, vou colocar outro livro, Em Busca de Q. Bem, e depois veremos. Quem ainda não fez isso, vai e faça o download, vale a pena ler, vai ser divertido e, na minha opinião, muito interessante. É isso, até logo, até a próxima continuação.